Boa noite, queridos, graça e paz, amém? Pode se assentar, vamos estar mais esse tempo aí, o Deus esquecido, né? Reavaliando o nosso relacionamento com o Espírito Santo. E nesses dias eu tive pensando, né, o quão a gente não tem valorizado, né, o relacionamento com o Espírito Santo. Às vezes a gente ora a Deus, ora a Jesus e não está errado, mas muitas das vezes a gente esquece de se relacionar com o Espírito Santo. E eu tive pensando isso a respeito do meu relacionamento e muitas das vezes eu orava, Pai, obrigado, Jesus, em nome de Jesus, mas algo me incomodava nessa série porque eu sempre esquecia do Espírito Santo. Sabe, hoje é uma noite para a gente pensar, será que talvez nas nossas orações, talvez se nas nossas orações a gente esquece do Espírito Santo, quem dirá no nosso dia a dia, né? Então a gente precisa entender a importância, né, de nós reavaliarmos, né? Porque como o pastor falou aqui no tempo das ofertas, hoje a gente vive num tempo do ativismo. Eu tenho que fazer, eu quero fazer, eu vou fazer, mas a gente se esquece que a melhor coisa a se fazer é ter um tempo com o Espírito Santo, é se relacionar com o Espírito Santo. E a gente precisa entender a importância de a gente se relacionar com o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo a gente não consegue fazer nada, sem o Espírito Santo não há vida em nós, sabe? E eu acho isso muito interessante, porque em Gênesis 1 vai falar que a terra era sem forma e o Espírito Santo se movia sobre as águas, e a terra era sem forma, vazia, isso vai ter como significado de caos. A nossa vida sem o Espírito Santo se torna um caos. Você está entendendo como é perigoso a gente deixar de se relacionar com o Espírito Santo? Fazer Ele ser para nós um Deus esquecido. Entendemos aqui nas ministrações que o Espírito Santo ele é uma pessoa, Ele tem sentimentos, Ele deseja se relacionar conosco. Entendemos aqui em algumas quartas-feiras sobre o derramar do Espírito Santo. Entendemos aqui também sobre a obra do Espírito Santo. Entendemos também sobre estarmos conectados com o Espírito Santo. E nessa noite eu quero falar acerca do andando no Espírito Santo. Sabe, eu creio que isso vai mudar o nosso aspecto de como nós caminhamos, porque se nós não sabemos caminhar com o Espírito Santo aqui nessa terra, como que nós vamos caminhar sem Ele? E esse talvez seja o maior problema, a gente acha que é autossuficiente e desejamos muitas das vezes caminhar sem o Espírito Santo. Achamos que somos bons, que vamos conseguir, e o Espírito Santo me fez pensar que talvez hoje nós temos tanto problema em depender de algo, depender de alguém, né? E não estou falando só depender de uma pessoa, de pedir ajuda, mas hoje a gente tem dificuldade de depender do Espírito. Hoje a gente tem dificuldade de andar no Espírito. Sabe, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Gálatas 5, a gente vai estar lendo do 16 ao 26. Gálatas 5, do 16 ao 26. Te amamos, Jesus, te adoramos, Jesus. A gente precisa entender o quão é importante. Nesses dias eu estava no meu devocional, enquanto você abre, eu estava no meu devocional em João 14, a partir do 15 ali, vai falar que aquele que ama o Senhor Jesus, pratica a palavra dele, e o Pai o ama, e ele, o Pai, faria morada em nós. Você consegue entender que o Deus de todo o universo faz morada em nós? Sabe, só que tem um porém, a gente precisa praticar e andar na vontade dele, né? Mas só que você já conseguiu entender que o Espírito Santo, Deus do universo, habita em nós? E eu estava pensando nisso e me constrangeu muito, porque hoje para a gente isso parece ser normal, sabe? Não é normal, o Espírito Santo vive na gente. Hoje a gente diz que vive com o Espírito Santo, mas vive abatido. Sabe, o Deus do universo habita. Hoje nós somos a habitação do Deus do universo, o Deus que criou todas as coisas, através do Espírito Santo. Então, a gente precisa entender o valor disso. Sabe, hoje a gente não entende o valor disso.
E eu me deparei com uma frase, eu não vou lembrar o autor, mas fala assim que hoje a igreja ela precisa entender o real nível de espiritualidade que ela está, porque hoje a gente se baseia em nós mesmos. E isso me fez lembrar, porque até lá no churrasco lá dos homens, a gente falou sobre isso. A nossa régua é de olhar para a vida do outro e não de olhar para o Espírito Santo, para Deus. Sabe qual que é o problema de a gente olhar para o outro? É que a nossa régua desce lá embaixo. A nossa régua desce lá embaixo, ela não tem nível, porque daí a gente olha para o outro e fala, não, mas aquilo dali eu não faço, aquilo dali eu não vivo, daquela forma ali eu não ando, mas vamos mudar essa régua? Vamos começar a olhar para o céu, olhar para o Espírito Santo, porque Ele deve ser a nossa base, Ele deve ser a nossa régua. Sabe, quando nós entendemos isso, o nosso nível espiritual com o Espírito Santo, o nosso nível de relacionamento, é bom a gente entender onde a gente está, porque a gente já sabe onde o Espírito Santo quer nos levar. Ele quer a cada dia aumentar o nível, Ele quer a cada dia subir o nível nosso de relacionamento com Ele. Mas só que hoje a gente precisa entender alguns pontos, alguns princípios que muitas das vezes nós, por falta de relacionamento com o Espírito Santo, negligenciamos. E me fez lembrar de Sansão, lembra Sansão? Era separado, Nazireu, era separado, mas por sua falta, por negligenciar a presença do Espírito Santo, não foi mais. Sabe, um homem que tinha uma força sobrenatural, que era do Espírito, ao ponto de, ao abrir as suas mãos, os seus braços, derrubar um pilaço, uma coluna, sabe, então isso é sobrenatural, e o Espírito Santo quer nos levar para o sobrenatural. Mas aí eu te pergunto, nós estamos dispostos a andar com o Espírito Santo, a caminhar com o Espírito Santo? Porque caminhar com o Espírito Santo, uma das coisas que a gente precisa entender, eu já vou para o texto, queridos, a gente vai lá, a gente já vai meditar. Não é andar nos nossos sentidos ou sentimentos. E por que não é? Porque os nossos sentidos, os nossos sentimentos variam, segundo as circunstâncias do que acontece do lado de fora. Mas agora, quando nós andamos e caminhamos com o Espírito Santo, nós andamos segundo o que já aconteceu aqui do lado de dentro. Sabe, não é acerca mais do que aconteceu do lado de fora, não. É o que aconteceu do lado de dentro. Sabe, hoje também a gente tem que entender que não é uma evidência de andar no Espírito Santo, andar por aquilo que nós vemos. Porque andar com o Espírito Santo não é andar segundo a nossa visão. Porque a nossa visão ela é limitada, a nossa visão, se nós andarmos segundo a nossa visão, a gente para. Segundo a nossa visão, a gente não consegue ir muito longe. Sabe, também não é evidência andar com o Espírito Santo, andar segundo a força do nosso braço. E hoje a gente acha que é autossuficiente, não quer depender do Espírito Santo e quer andar na nossa força, quer andar do nosso jeito. E não, andar com o Espírito Santo é andar do jeito dele, na vontade dele, conforme ele deseja. E agora a gente vai lá em Gálatas 5, a partir do 16 ao 26. Portanto, vos afirmo, andai pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne, porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifesta: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias, e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, e já vos preveni antes, que os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com
as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sobre a direção do Espírito. Não nos tornemos arrogantes, provocando invejas uns aos outros. Provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Aleluia. Amém. E a gente precisa entender aqui um pouquinho do que está acontecendo aqui, né, do contexto, para a gente poder adentrar aqui no que Paulo está querendo passar aqui para a gente. E no capítulo 5 de Gálatas, Paulo começa falando da nossa liberdade em Cristo Jesus, né, que nós somos livres em Cristo Jesus e que nós não voltemos a viver sobre o jugo de escravidão, o jugo, né, do pecado, da lei, né, esse jugo, né, de vivermos segundo a vontade da carne, né. Mas naquele tempo tinha o judaísmo e eles eram legalistas e eles queriam trazer ali no meio deles que eles tinham que aceitar Jesus, mas também tinham que fazer algo a mais para ser salvo, para ser livre, né. E eles levavam sobre a circuncisão, sobre guardar os dias ali e sobre você fazer algo a mais. É como se você tivesse um mérito. E aí Paulo, com toda a sua sabedoria e graça, vem e traz ali que não é a respeito disso. Não é por mérito, não é pelo que nós fizemos, mas é sim pelo que Cristo fez por nós. É sim pelo que Jesus já fez por nós, né? Então, e ele vai começar ali para a gente entender no versículo 13. Caros irmãos, fostes chamados para a liberdade, todavia, não useis da liberdade como desculpa para franquear a carne, antes, sede servos um dos outros, mediante o amor, pois toda a lei se resume num só mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porém, se mordeis e devoreis uns aos outros, cuidado, para não destruirdes mutuamente. Então aqui, né, Paulo está dando ali um aconselhamento para eles: olha, vocês foram livres, mas não usem dessa liberdade para andar de qualquer jeito, não. E aí a gente entra aqui agora no versículo 16, e aí ele vai dar o portanto, que é um contraponto daquilo que ele está falando. Vai falar: portanto vos afirmo, viveis pelo Espírito, e de forma alguma satisfarei as vontades da carne. E o primeiro ponto que eu quero colocar aqui hoje, para a gente começar a analisar e entender que dá para viver sem a inclinação para a carne. A gente sabe da nossa natureza pecaminosa que já tem essa facilidade de se inclinar para a carne. Mas Paulo está falando aqui, e isso mexeu comigo, porque ele fala de forma alguma. Sabe, Paulo está afirmando que de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Sabe, e ele está mostrando aqui um caminho, porque andar fala de caminho, andar fala de caminhada, andar fala de a gente prosseguir para algo. Só que ele está falando dessa caminhada, e essa caminhada não é sozinho. Essa caminhada é com o Espírito, e na verdade, esse caminho é o Espírito. O caminho de nós não se inclinarmos para a carne, para as vontades pecaminosas do nosso eu, é andar no caminho com o Espírito Santo, sabe? E no 18 ele afirma isso mais uma vez, que ele vai falar assim: contudo, se sois guiados pelo Espírito Santo, já não estáis subjugados pela lei. Então ele está falando assim: olha, se você andar no caminho que é o Espírito Santo, se você andar com o Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo, já não somos mais subjugados pela lei, e já saímos dessa inclinação, já não temos mais o domínio da inclinação para as vontades da carne, sabe? E nós precisamos entender hoje, será que nós temos andado no caminho com o Espírito? Porque andar no caminho com o Espírito vai falar de ser guiado, dirigido, vai falar de a gente crucificar a nossa carne, sabe? E será que essas práticas espirituais, essas práticas cristãs, estão fazendo parte da nossa vida? E como eu disse no começo, hoje a gente acha que é bom o bastante, e queremos fazer o nosso próprio caminho,
Sabe, queremos fazer as nossas próprias escolhas, mas não, Paulo está falando, olha, há um caminho, há um lugar, algo que você pode alcançar a um nível espiritual com o Espírito Santo, que você já não vai mais se inclinar para as vontades da carne. Não quer dizer que a gente não vai ter vontade, mas pela força do Espírito Santo, a gente já não se inclina mais para essas vontades. E hoje o problema das pessoas é achar que ela vai se converter e já não vai mais sentir vontade, e talvez esse também era o meu problema. Porque eu achava que eu me converti, aceitei Jesus, o Espírito Santo veio fazer morada em mim, e eu achava que automaticamente eu já não ia mais sentir vontade de fazer nada. Não, e não é assim que funciona, a gente precisa entender isso, porque quando fala de caminhada, é um caminho, é um processo, a gente vai caminhando, a gente vai se relacionando, vai interagindo com o Espírito Santo, e é por isso que a gente precisa entender que é importante esse tema do Deus esquecido. Porque como a gente vai andar com o Espírito Santo se hoje para nós Ele é um Deus esquecido? Como a gente vai se relacionar com o Espírito Santo se hoje para nós Ele é um Deus que a gente nem lembra? Só lembra quando está em apuro, quando precisa de algo? Não, mas Paulo está falando de uma caminhada. Paulo está falando de a gente caminhar com o Espírito Santo, de a gente se relacionar todos os dias com o Espírito Santo. Sabe, hoje, traga no seu coração, no nosso coração, lembre do Espírito Santo todos os dias. Como eu disse, é o próprio Deus habitando em nós. Sabe, a gente hoje menospreza só por Ele ser a terceira pessoa, e não, Ele é Deus, é a mesma. Quando Jesus vai falar, é preciso que eu vá para que o outro venha, Jesus está falando que é da mesma identidade, é da mesma identidade, é isso mesmo, é da mesma identidade, essência, obrigado, é da mesma essência, identidade da mesma essência, natureza, sabe, e hoje a gente menospreza o Espírito Santo, mas Ele está dentro de nós, e outra, Ele sabe o que a gente escuta, Ele sabe o que a gente faz, Ele sabe de todas as coisas, e a gente precisa entender isso, sabe, e nesse andar no Espírito, a gente precisa entender algumas coisas, porque andar no Espírito é ser orientado pelo Espírito, ser guiado pelo Espírito, como eu disse, né, ali em Gálatas 5,18, ele vai falar, se sois guiados pelo Espírito, já não sois mais subjugados pela lei, e a gente entende que pela lei, a gente não consegue fazer nada, a gente pode até tentar viver pela lei, mas pela lei não é possível, a lei é impossível, a gente querer merecer algo pela lei é impossível, não dá, é pela graça, pela fé em Cristo Jesus, é pela ação do Espírito Santo dentro de nós, e hoje nós precisamos entender, e Paulo fala isso, porque ele vai falar no versículo 17, por quê? Porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, um luta contra o outro, de modo para que não fazeis o que quereis. E aqui deu um nó na minha cabeça, eu confesso, mas pela graça eu consegui entender, e você parou para perceber que é essa batalha, a gente está aqui no meio, mas a gente não vai fazer o que a gente quer. Se a gente pender para a carne, se inclinar para a carne, a gente vai fazer a vontade da carne, e se a gente inclinar para o Espírito, a gente vai fazer a vontade do Espírito, mas em nenhum modo a gente vai fazer o que a gente quer, a gente vai fazer o que a carne quer ou o que o Espírito quer. Hoje, para que lado a gente tem se inclinado? Ou melhor, quem nós temos mais alimentado? E é meio lindo a gente pensar nisso, porque eu estava conversando com um rapaz no trabalho essa semana, e conversando com ele acerca de sermos cheios do Espírito Santo, acerca de nós buscarmos o Espírito Santo, e ele falou algo bem legal, e ele falou, cara, hoje eu estava pensando, porque as pessoas hoje ficam o dia inteiro na Netflix, maratonam uma série inteira, e falam, eu não consigo vencer minha carne, mas aí como é que vai vencer a carne? O cara não alimenta o Espírito, sabe, não é que o Espírito é fraco, é que a carne está muito forte. Hoje a gente talvez passe o dia inteiro alimentando a nossa carne, e não alimenta o Espírito, aí a gente não vai vencer mesmo. E em Romanos vai falar que aquele que se inclina para a carne é morte, e aquele que se inclina para o Espírito é vida. Sabe, hoje para que lado nós estamos se inclinando, para que lado que nós estamos pendendo, e isso tem que ficar claro, é o lado que é mais forte. Hoje nós precisamos entender que a oração, a palavra, a leitura da palavra, o relacionamento com o Espírito Santo, isso vai fortalecer a nossa vida no Espírito. Um dia Simone
falou aqui acerca das ofertas, sobre a viúva pobre, e bem no dia eu fiz um devocional sobre isso, e eu achei muito lindo, cara, porque Jesus, ele olha, mas não para saber o valor que eles estão ofertando, mas saber com que coração que eles estão ofertando. E aí Jesus também olha para a viúva e fala para o povo que está lá junto, os discípulos, a multidão, fala: olha, essa viúva deu mais. E aí eu fiquei pensando, nossa, como é que ela deu mais? E aí no meu coração queimou isso aqui, porque ela não deu o resto. Sabe, hoje a gente faz tantas coisas na carne, aí chega de noite, quer orar, dorme. Mas por quê? Porque a gente fica o dia inteiro alimentando a carne, o dia inteiro fazendo as coisas da carne, o dia inteiro se inclinando para a carne, e aí quer, na noite, hora de dormir, um descanso, viver no Espírito. Não vai viver, irmão, não vai andar, não vai caminhar, não vai fluir. É por isso que a gente anda cansado, anda sobrecarregados, anda, sabe, decepcionados, é porque não tem um relacionamento com o Espírito Santo, é porque não tem uma vida diária com o Espírito Santo, sabe? E eu falo isso porque isso é perigoso. Não tendo uma vida com o Espírito Santo, a gente falta discernimento e acaba vivendo uma vida dupla. Uma vida aqui dentro da igreja, onde está no saleiro, é fácil, é favorável viver, mas e lá fora, gente? Lá fora, se a gente não entender e ter discernimento que é preciso ter relacionamento com o Espírito Santo, que é preciso a gente avaliar, reavaliar o nosso relacionamento, a gente acaba vivendo uma vida dupla, uma aqui dentro e uma lá fora. E Jesus não nos chamou para viver uma vida dupla, Jesus não nos chamou para viver em duplicidade, ou viver como um agente do 007, que só é crente aqui dentro da igreja. Não, Jesus nos chamou para viver uma vida no Espírito, pela ação do Espírito, guiado pelo Espírito, e que você pense nisso hoje, que nós possamos pensar, quem tem sido a nossa direção? Sabe, hoje muitas das vezes a gente vai fazer algo e pergunta para o amigo, pergunta para todo mundo, e não que seja errado, mas também saiba para quem perguntar. A gente quer fazer alguma coisa que é da Bíblia, mas a gente pergunta para alguém que é carnal, alguém que está desviado, alguém que nem conhece a palavra, em vez de, tem aqui pastor para você ir perguntar, sabe? E eu falo isso porque isso me incomodou, porque eu estava vivendo isso aqui. Às vezes eu tinha dúvida e ia perguntar para alguém que talvez nem conhecia a palavra, e aí a gente se acha bom, porque daí a gente vai saber mais do que aquele que não sabe. Mas não é acerca de saber quem sabe mais, quem não sabe mais, não. Isso tem apontado para ver se de fato nós temos relacionamento com o Espírito Santo, sabe? Porque o Espírito Santo vai nos levar para próximo de pessoas que se relacionam com Ele. Sabe, começa a ver a roda de amigos, não estou mandando se abandonar ninguém, mas começa a ver, as pessoas que nós nos relacionamos, tem mais a ver com o Espírito ou com o mundo, ou com a carne, sabe? Hoje é preciso, né, a gente ver, e Paulo também vai falar aqui acerca das obras da carne, sabe? A obra da carne, ela gera consequência na nossa vida, a gente precisa entender isso. E o que são as obras da carne? Fora do caminho, a gente andar fora do caminho. E qual que é o caminho? Paulo está falando, o Espírito Santo. Andai-vos pelo Espírito. Então, é andar, um caminho, caminhar. Andai-vos no caminho pelo Espírito. E aqui ele vai falar, né, das obras. E as obras é as pessoas que não andam por esse caminho. É as pessoas que não andam segundo o Espírito Santo, segundo a direção do Espírito Santo. Sabe, queridos, andar segundo a direção do Espírito Santo não quer dizer que a gente vai para onde a gente quer, não quer dizer que a gente vai guiar o caminho que a gente vai, não. Lembra de Jesus, Lucas 4, e sobre a influência do Espírito Santo, ele foi levado ao deserto, e lá ele foi tentado, foi tentado de várias maneiras pelo diabo, por Satanás, mas começa a pensar por que ele venceu Satanás, por que ele venceu as tentações? Porque ele estava sob a direção do Espírito Santo, ele estava sob a influência do Espírito Santo. Por que hoje a gente não vence as dificuldades que vêm na nossa vida? Porque muitas das vezes é na força do nosso braço, muitas das vezes é na nossa vontade, é do nosso jeito. Não, agora vai. E sabe, algo que foi falado lá também de homens lá, até vai por um certo tempo na força do nosso braço, mas o problema é que desgasta. A gente estava falando sobre a mansidão lá, e é um fruto do Espírito. Por si só, nós não conseguimos produzir em nós mansidão, isso é um fruto do Espírito, é uma característica. Sabe,
E é possível viver manso hoje em dia, mesmo com todas as coisas que estão acontecendo. Como é possível? Com o relacionamento com o Espírito Santo. O nosso maior exemplo é Jesus. Todo o seu ministério, ele foi influenciado, foi direcionado pelo Espírito Santo. Até mesmo quando ele foi para a cruz, ele foi pela força do Espírito Santo, não foi pela carne, foi pelo Espírito. Sabe, mas hoje a gente quer fazer as coisas pela nossa carne. Sabe, e andar na carne, andar na vontade da carne, é andar fora do caminho. E o Espírito Santo não deseja isso para nós, queridos. O Espírito Santo não deseja que nós andemos fora do caminho. E você vai e pega essa, porque olha o que diz no 21 lá, ó, ele está falando, está listando do 19 ao 21 sobre ali as obras da carne. E olha o que ele vai falar lá no finalzinho: os que a praticam não herdarão o reino de Deus. Sabe, queridos, há um resultado praticando as obras da carne. Há um resultado na nossa vida cristã, na nossa vida aqui, praticando as obras da carne. E qual o resultado que é esse, Alisson? Não vamos herdar o reino de Deus. Sabe, nós vamos ficar de fora do reino de Deus. Por quê? Porque obras da carne é pecado. E Deus odeia pecado. Deus sente ódio do pecado. E se nós andamos com o Espírito Santo, somos guiados pelo Espírito Santo, a gente tem que começar a odiar aquilo que Deus odeia. Sabe, é impossível a gente andar com o Espírito Santo e amar aquilo que Deus odeia. Não tem como ficar suportando aquilo que Deus não suporta, ficar aguentando aquilo que Deus já não aguenta mais. Sabe, hoje a gente vive, muitas das vezes, sem a influência do Espírito Santo nas obras da carne, e ela tem um fim. Sabe, em Romanos 6, 23, se puder colocar lá até, Elvis, Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. Eu vou ler aqui na Bíblia, vou acompanhar junto com vocês. A Bíblia é a palavra do Senhor, é fonte de alimento. Romanos 6, 23. Deixa eu só voltar uma. Aqui. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, sabe, gente, a gente continuar achando que é bonito viver com esse tema aqui, o Deus esquecido. Na nossa vida, a gente vai viver uma vida de pecado. Porque sem o Espírito Santo, sem a ação do Espírito Santo por nós mesmos, a gente não consegue. Por Adão, a gente já tem essa natureza, essa facilidade de se inclinar para as coisas da carne. Mas Paulo está nos mostrando um nível onde a gente vive sob a carne, não sobre a influência da carne, mas sobre a carne. A gente não é mais escravo da carne. Hoje a gente se tornou escravo do Espírito, não porque ele nos tornou escravo, mas por escolha. Sabe, Paulo está nos mostrando aqui uma escolha. Sabe, há dois caminhos, o caminho do Espírito e o caminho da carne. Qual que a gente tem escolhido hoje? Sabe, e os dois caminhos levam a um destino. O caminho do Espírito, o caminhar com o Espírito, nos leva a vencer a carne, a vencer as tentações. Mas o caminho da carne nos leva a um destino de ficar fora do reino de Deus. Sabe, isso é muito sério, gente. A gente precisa trazer isso para a nossa vida. Sabe, essa série mexeu comigo, me fez mudar muita coisa, rever muita coisa. Sabe, a gente não deixa de aprender quando fica parado. A gente deixa de aprender quando acha que não precisa mais aprender. Sabe, porque às vezes parado a gente aprende mais. A gente não para de aprender quando a gente para. Não, a gente para de aprender quando a gente acha que já é autossuficiente, não precisa aprender mais. Sabe, então a gente precisa às vezes se aquietar. Por causa do ativismo, de querer fazer tudo, a gente não escuta a direção do Espírito Santo. Sabe, em Romanos 8,14 vai dizer: porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Sabe, esses são filhos, quem? Os que são guiados. Hoje a gente fala que é filho de Deus, mas não deixa o Espírito Santo guiar a nossa vida. Hoje a gente fala que é filho de Deus, mas deixa a nossa vontade, o nosso eu, os nossos amigos guiar a nossa vida. Sabe, nós precisamos mudar essa forma de pensar. Sabe, é como Romanos diz lá: não andeis no padrão do mundo, mas antes tenha a vossa mente transformada em Cristo Jesus, para que então
experimenteis a boa, perfeita vontade de Deus. Sabe, andar no Espírito, andar pela ação do Espírito na nossa vida, o caminho do Espírito, transforma a nossa mente, transforma nosso modo de pensar. A gente já não pensa mais como um pensamento carnal, a gente começa a pensar como espiritual, o Espírito guiando, o Espírito nos dando discernimento. Sabe, mas hoje como nós estamos vivendo a nossa vida, isso é para a gente pensar. Sabe, a gente sempre vai atrair aquilo que a gente é. O Espírito Santo, se somos guiados, somos filhos. Mas se a gente não é guiado, a gente não é filho. A gente sempre vai ser filho de alguém. A gente sempre vai ser filho daquele que nós somos guiados. Hoje basta a gente perceber por quem nós somos guiados. A Bíblia fala que o pai da mentira é Satanás. E aqueles que mentem, fazem como seu pai. Então hoje a gente precisa entender quem é o nosso pai, quem tem nos guiado, e aí a gente vai entender quem é o nosso pai. Sabe, Paulo também vai falar aqui que se vivemos, se caminharmos com Cristo, né, com o Espírito Santo, a gente vai ter liberdade, sabe, liberdade, né, porque Paulo vai falar lá em Gálatas 5:1, Gálatas 5:1, vamos ler lá, um pouquinho mais para trás ali, Gálatas 5:1, Gálatas 5:1. Aleluia. Amém? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneceis firmes e não vos sujeiteis a outra vez ao jugo de escravidão. Sabe, andar no caminho do Espírito. A gente é livre para fazer o que quer? Não, para viver a vontade do Espírito, para viver a vontade de Deus. Sabe, então a gente não é livre, a gente é livre para escolher, mas que nós escolhamos viver debaixo da autoridade do Espírito Santo, debaixo do caminho do Espírito Santo. Sabe, no carnal a morte, mas no Espírito a vida, e vida abundante na nossa vida. Está dando para compreender, gente, o quanto é importante? Sabe, isso queimou no meu coração essa semana, queimou demais. É importante a gente andar no Espírito, é importante a gente entender sobre o derramar do Espírito, sobre a obra do Espírito, e tudo isso vai nos levar a ter uma vida andando segundo o Espírito, segundo o caminho do Espírito, sabe, e não é os caminhos que a gente escolhe, não, é os caminhos que o Espírito Santo escolhe. Sabe, hoje a gente encontra, né, 2 anos atrás eu estava no ponto e eu vi um cara lá sentado no ponto e ele estava, né, com uma aparência que tinha fumado um crack, né, tinha usado uma droga. E aí ele veio conversar comigo e a gente estava conversando e eu falei, cara, né, você conhece Jesus e tal? Comecei a falar para ele e ele começou a chorar, porque quando a gente vai evangelizar, a gente sempre encontra os revoltados, mas a gente encontra aqueles que sentem saudade. E aí eu perguntei para ele, cara, por que você, era tão bom, se você está chorando era tão bom, mas por que você sente, não volta? Ele falou, cara, porque eu fui, aí eu comecei a seguir, aí eu comecei a andar, mas eu ainda sentia vontade de fazer as coisas lá de trás. Aí eu sentia vontade de pecar, eu sentia vontade de fazer, eu sentia vontade de não sei o que, eu sentia vontade. Eu falei, cara, mas quem que te disse? Quem que foi o mentiroso que disse que você não ia mais sentir vontade? O problema é que agora, debaixo da autoridade do Espírito Santo, a gente subjuga a carne, a gente já não anda mais segundo a escravidão da carne. Sabe, esse é o problema, a gente acha que não vai sentir vontade, a gente sente. O problema não é sentir vontade, o problema é o que eu faço quando eu sinto essa vontade. Sabe, para onde eu corro? Para o Espírito ou para a carne? Porque Paulo deixa claro, há essa luta, há essa guerra, ele usa até na expressão, na minha não, mas é milita. E isso militar vem de guerra, de guerrear, então eles estão em confronto todos os dias, não é só hoje. Hoje a gente crucifica a carne, amanhã a gente também vai ter que crucificá-la de novo, porque todos os dias o velho homem quer se levantar. Aí agora basta eu e você tomar uma posição de fazer ele descer de novo, sabe, mas todos os dias ele vai se levantar, vai tentar nos fazer voltar à velha natureza, porque hoje a gente acha que recebendo a nova natureza passa, a velha natureza passa a não existir mais, e não é isso, sabe, vai passar, vai, mas quando Jesus voltar, aí sim vamos ser perfeitos, e Jesus não nos manda andar perfeito, Jesus nos manda andar pelo Espírito Santo, e aí eu não consigo entender, se você não compreender o que é perfeição, o Espírito Santo ele é perfeito,
Sabe, Jesus não nos pede para andar perfeito, mas a gente tem que andar pelo Espírito Santo. Então isso é perfeição. Isso é perfeição, porque não é acerca de nós, é acerca do Espírito. Não é acerca do que eu vou fazer para ser perfeito. Não é acerca, que nem o judaísmo estava falando, você tem que fazer, você tem que guardar, você tem que circuncidar. Não é isso, é pela graça, é por Cristo, é pelo Espírito Santo, é aquilo que Ele faz, é a ação dEle nas nossas vidas, sabe? Então é possível, gente, no mundo onde que a violência tem aumentado, a gente andar pelo Espírito, porque a gente não anda pelo aquilo que a gente vê, a gente anda pelo aquilo que a gente sabe, a gente anda por aquilo que a gente crê. O pastor falou, né, para que saibais, entendais e creais, não é para que sintais, para que veais, não, é pelo que a gente sabe, e a gente sabe que Cristo morreu na cruz e nos deu o Espírito Santo, e o que mais a gente precisa para viver? Às vezes a gente sempre quer o Espírito Santo e algo mais, a gente não precisa do algo mais. Quem precisa de algo mais é porque não entendeu o que é o Espírito Santo, não entendeu a pessoa do Espírito Santo, não entendeu o amor que tem o Espírito Santo, sabe? O Espírito Santo é capaz de nos completar, o Espírito Santo é capaz de completar aquilo que falta em nossas vidas, sabe? Nós temos que parar de correr segundo a vontade da carne, segundo o curso do mundo, que é contrário à vontade do Espírito. Então a gente precisa alimentar o Espírito, e como a gente alimenta o Espírito? Pela palavra, orando, sabe, intercedendo, pedindo ajuda ao Espírito Santo, sabe, não leia essa palavra mais de qualquer jeito, peça ajuda. Espírito Santo, o que quer dizer isso aqui? Me ensina. Ele está disposto a ensinar, mas será que hoje a gente está disposto a aprender? No ativismo, a gente está na correria, e o Espírito Santo, só vou falar quando você parar. E aí a gente não para, e aí quando a gente para, estamos cansados, sobrecarregados, e não aprendemos nada, mas é porque a gente não tem a simplicidade de parar, a simplicidade de falar, Jesus, me fala, vai, eu quero te ouvir, sabe? É tão gostoso quando você fala com alguém que te olha no olho e para ouvir. Se eu começar a andar aqui, você tentar falar comigo, vai ser legal? Não, e pensa em Espírito Santo tentando falar com a gente para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, querendo fazer um monte de coisa. Não, eu tenho que fazer, eu tenho que ganhar, eu tenho que conseguir, sabe? O Espírito Santo fala, isso aí não tem nem como falar, ele não para ouvir, sabe? A gente tem que parar para ouvir, e quando a gente se inclina para a carne, a gente não para ouvir, a gente só quer fazer, porque a vontade da carne é o fazer, é o prazer, é fazer, mas o Espírito Santo não, o Espírito Santo é mansidão, é ouvir, sabe? É domínio próprio, a gente saber se dominar, pela ação do Espírito. 2 semanas atrás eu até comentei com o pastor, algo que me deixou muito impactado, sobre Salomão, porque a gente acha, não, mas viver pela obra da carne dá prazer, traz felicidade, traz alegria, traz não sei o quê, e é bom, e é agradável. Engano seu, porque Salomão, em Eclesiastes 2, ele vai falar, lá no título vai falar que não há alegria no mundo. Ele vai falar assim, que tudo não passa de vaidade. Salomão vai falar que tudo não passa de vaidade. Um cara que tinha dinheiro, sabedoria, era rei, tinha, não sei quantas mulheres ele tinha, mas construiu muitas coisas com as suas próprias mãos, casa, palácios, templos, mas ele vai falar que tudo isso não passa de vaidade. E hoje a gente acha que isso aqui as obras da carne vai trazer alegria para nós. Um cara que viveu tudo que você pode imaginar, está falando que não passa de vaidade, sabe? Hoje a gente precisa entender aonde nós estamos. Será que a gente não está vivendo tudo e não entendendo que é tudo vaidade? Que é tudo vaidade, que não é segundo a vontade do Espírito Santo, mas é as nossas vaidades, os nossos desejos, os nossos quereres, sabe? Isso me deixou muito impactado, porque eu não li depois o que aconteceu com Salomão no final, eu ainda não entendi sobre isso, mas qualquer dia eu pergunto para o pastor, ele me explica. Mas sabe, o cara que era sábio, ele procurou entender, achar uma felicidade de viver aqui na terra, e ele fez um monte de coisa, mas não foi feliz. Ele teve prazer, mas não era feliz. E hoje a gente confunde prazer com felicidade, porque prazer se fala de um momento que a gente tem, mas felicidade se fala de uma pessoa que está vivendo em nós, o Espírito Santo. Felicidade é através do Espírito Santo, sabe? A gente precisa entender que a vida fora do caminho
nos leva a viver as obras da carne, que são ao contrário às obras do Espírito, sabe? A gente vê ali muitas coisas, né? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, sabe? Pessoas que vivem com inimizades, pessoas que vivem talvez dentro das igrejas com inimizade, isso é obra da carne, irmão, a gente tem que se afastar disso, sabe? Pessoas que não conseguem ter comunhão, sabe? O pastor citou aqui Atos 2, sabe? Eles não eram todos iguais, mas eles tinham comunhão, eles tinham vida com Deus em unidade, eles viviam em unidade. Hoje a gente diz que tem vida no Espírito Santo, mas não consegue viver em unidade. A gente diz que tem relacionamento com o Espírito Santo, mas não consegue viver unido. Hoje, num global, na igreja, a gente vê mais desunião do que união, sabe? Pastor falando mal de pastor, não sei o que, não sei o que. Claro, quando é pastor que está pregando errado, tem que corrigir mesmo, né? Não é falar mal, mas corrigir, ensinar, né? Se o pastor vai aceitar, ia com ele, mas tem que ensinar. Mas sabe, essa rixa, essa briga, é tudo inclinação para a carne, é tudo obra da carne. E a gente precisa entender que há uma advertência, né? E essa advertência eu falei que a gente fica de fora. A gente fica de fora do reino, gente. Sabe, a gente pode ter prazer, mas no final não vai ter felicidade. A gente pode ter prazer a vida inteira, mas no final não vai ter felicidade. E muitas pessoas confundem prazer com felicidade. E como eu disse, prazer fala de um momento, mas felicidade fala da ação do Espírito Santo em nós. Porque qual que é o fruto do Espírito Santo? Vamos lá, entretanto, 22. Entretanto, o fruto do Espírito, Gálatas 5, 22. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Entende, gente? Olha o resultado de a gente entender que andar com o Espírito é andar no caminho do Espírito, é seguir as orientações do Espírito, é andar conforme o Espírito deseja e não conforme nós queremos. Entendemos que aquilo que nós inclinamos é aquilo que nós atraímos. Se nós inclinarmos para a carne, vamos atrair morte, mas se inclinarmos para o Espírito, vamos atrair vida, sabe? E vida não é essa que tem fora, não é vida de Deus, vida do Espírito, vida, sabe, que de fato transforma, que de fato muda, sabe? Não é uma graça barata, não. Essa graça nos transforma, se a gente entender ela. Essa graça nos muda, essa ação do Espírito Santo nos transforma, sabe? Então a gente vê que os frutos do Espírito, a alegria, gente, sabe? Hoje a gente vê gente vivendo no prazer, mas não é alegre. A gente vê gente vivendo no prazer, mas não tem paz. A gente vê gente vivendo no prazer, mas não tem paciência. A gente vê gente vivendo no prazer, mas não é manso, não tem domínio próprio. Porque o prazer fala da carne, e a carne, quando ela está fora de controle, a gente não tem mansidão, a gente não tem domínio próprio. Quando a gente alimenta a carne, a gente fica estressado. Quando a gente alimenta a carne, a gente faz muitas coisas que o Espírito Santo não pediu para a gente fazer. Sabe por quê? Porque a carne está bem alimentada, e a gente sempre se inclina para aquele que é mais forte, aquele que está mais forte dentro de nós. Paulo aqui apresenta um caminho, dois caminhos na verdade, mas Paulo não nos obriga a andar nesse caminho. Paulo não está obrigando o povo a andar nesse caminho. Paulo está mostrando, escolha o caminho que vocês vão andar, o caminho das obras da carne ou o caminho do Espírito, ser guiado, ser conduzido. É tão sensacional a gente ser conduzido pelo Espírito. Esses dias eu estava no meu trabalho e todo dia o pastor pergunta para mim, como é que tá, está tudo bem? E sinceramente, nesses últimos dias eu não estou conseguindo explicar o que tem acontecido e por que eu estou bem, sabe? Eu não consigo explicar. Esse dia eu falei para ele, cara, não sei, nesse momento era para mim estar com sono, cansado, estressado com o trabalho, mas eu estou bem, estou alegre, estou feliz, estou pulando, até as pessoas do meu lado estão vendo isso. Sabe, isso aqui é fruto, é resultado da ação do Espírito Santo. Não é para me engrandecer, não é, porque é resultado do Espírito Santo, é resultado do relacionamento, da interação. Mas o quanto nós estamos dispostos a interagir com Ele, sabe, Ele está disposto. Mas não vamos fazer igual Sansão também, negligenciar, porque ele sai. Porque a Bíblia vai falar, e não sabendo Sansão, que o Espírito Santo, sabe, então a gente precisa entender isso, que
É a mesma coisa aqui, ó, se o pastor quer ter relacionamento comigo, conversar, e eu não quero conversar com ele, ele não vai ficar aqui querendo conversar comigo, ele vai embora, ele vai vazar, sabe? Mas hoje a gente acha que é obrigação do Espírito Santo se relacionar com a gente. Não, gente, não é o Espírito Santo que precisa, não, é nós que precisamos. É que a gente inverte o valor, a gente inverte a ordem. Não, se eu não me relacionar com o Espírito Santo, ele vai ficar triste. Não, quem fica triste é nós. Quando a gente não se relaciona com o Espírito Santo, quem fica estressado somos nós, sabe? Então nós precisamos entender. Assim como em Gênesis lá eu falei que era sem forma e vazia, assim é a nossa vida sem o Espírito Santo, sem forma e vazia. Como nós estamos vivendo hoje? Sabe, será que hoje nós somos alegres? Porque é a promessa de Deus. Nós lemos lá, acho que Salmos 37, né? E vai falar que no mundo tem violência, tem tudo, mas aquele que guardar a mansidão vai ter a plenitude da paz. Sabe, tem promessa para aqueles que carregam o fruto do Espírito. Salmos 37. Salmos 37, a gente leu lá na brasa, lá do 1 ao 11, se eu não me engano. Mas é o versículo 11 que vai falar sobre isso, que se guardarmos a mansidão até o final, né, nós temos a plenitude da paz. E aqui Na Fogueira, nos jovens, teve uma pergunta que, qual é a diferença da alegria que Jesus dá para a diferença que o mundo dá? E foi top demais, gente, porque todo mundo participou, todo mundo falou, porque a alegria do mundo é passageira. A alegria do mundo passa, a alegria do mundo, no mundo não dura, não é para sempre, mas a palavra de Deus diz que a alegria de Jesus é completa, é para sempre, sabe? Hoje a gente não vive essa alegria da palavra, do relacionamento, isso só dá um indício que Ele é um Deus esquecido para a gente, sabe? Que Ele é um Deus que se esqueceu, que nós esquecemos dEle, mas que é uma boa notícia, Ele nunca se esqueceu de nós. Basta a gente tomar um posicionamento de falar, Jesus, eu me esqueci do Espírito Santo. Mas a partir da palavra, a partir de entender que nós precisamos andar pelo Espírito, viver no Espírito, porque andar e viver é a mesma coisa. E até ele vai falar aqui, né? Se vivemos pelo Espírito, de igual modo andemos no Espírito. E sabe o que isso me faz entender? Essa sintonia um com o outro. O viver e o andar andam junto, em sintonia. Não tem como a gente dizer que vive no Espírito, mas não anda no Espírito. Não tem como a gente dizer que anda no Espírito, mas não vive no Espírito. As duas coisas estão em sintonia. E uma das coisas que nós precisamos nos posicionar também hoje, os que pertencem a Cristo, Jesus, crucificam a carne. Sabe, a carne é miserável, gente. A gente tem que crucificar mesmo. Sabe, não deixar a carne já dar aquele sacuteado, não, crucifica. Já foi crucificado em Cristo Jesus, mas todo dia a gente tem que ir lá e bater um preguinho. Todo dia a gente tem que ir lá e bater um preguinho, porque o furei da carne todo dia se levanta, todo dia quer vir, quer voltar. A velha natureza todo dia quer voltar, por quê? Porque por causa de Adão, do pecado, da natureza adâmica. Mas hoje nós recebemos a natureza divina, a natureza de Deus, a natureza do Espírito, a nova natureza, sabe? E a gente carregar esses frutos do Espírito é tão lindo, porque Jesus vai falar sobre isso lá em João 15, 5. Ele vai falar lá, João 15, 5. Gostaria que todo mundo abrisse lá para a gente ler. Já estamos chegando ao final, gente. João 15, 5. Deixa eu... 5. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. 6. Se alguém não permanece em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Então esses ramos são juntados e lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes e vos será concedido. Ele está falando do Espírito Santo. Acerca de nós pedimos, quando estamos ligados nele, a gente pede acerca das coisas que ele deseja para nós. Sabe, ele está falando, eu sou a videira e vós é os ramos. E o ramo que está fora da videira não pode produzir nada, não pode carregar nada. E é interessante porque quem produz é a árvore, mas o ramo carrega.
quem carrega o fruto é o ramo, mas a árvore é quem produz. E o que Jesus está falando? Eu sou a videira, então eu vou produzir o fruto. Mas vocês são ramos, vocês precisam carregar o fruto. E o que isso me ensina? Andar no Espírito Santo tem como resultado a manifestação do fruto do Espírito. Sabe, hoje se as pessoas não conseguem ver a evidência dos frutos do Espírito Santo, e não estou falando acerca de ser perfeito, gente, não é isso, não entenda por esse lado, senão a gente vai vir no extremo, mas não, é carregar os frutos do Espírito Santo, é aquilo que Ele vem fazendo em nós, é a cada dia, é no caminhar, é no andar com Ele. Vai se colocando de pé, a gente já está indo para o final, e Jesus está falando, eu sou a videira e vós é os ramos, e aquele que permanece em mim. Então ele está falando de algo, está nele, mas não só está, permanecer. E algo que eu também pensei nesses dias, não é só estar nele, mas como estamos nele. Sabe, não é acerca de só vir para a igreja, mas como estamos vindo à igreja. Não é só acerca de estar aqui na igreja, mas como estamos aqui na igreja. Não é só acerca de escutar acerca do Espírito Santo, mas como estamos escutando acerca do Espírito Santo. Não é só acerca de tomar um banco da igreja, mas é como estamos prestando um culto na igreja. Sabe, o culto não começa aqui, o culto precisa começar lá na nossa casa. A interação com o Espírito Santo não tem que ser só na igreja. Na verdade, aqui só vem colocar mais lenha nessa interação. É só um resultado do que acontece lá. E se aqui não se manifesta nada, porque a gente precisa voltar nos nossos lares e rever como está essa interação com o Espírito Santo. Sabe, queridos, sabemos que há caminho de morte, né? A gente, Provérbios vai falar, não vou lembrar o versículo, mas Provérbios vai falar que há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas os seus fins são caminhos de morte. E a gente está falando de caminho, a gente está falando de um caminho, e o caminho é Jesus, o caminho é o Espírito Santo, sabe? Mas hoje na nossa autoconfiança a gente acha que sabemos qual é o caminho bom, mas Provérbios vai dizer, Salomão, homem sábio, esses caminhos têm como fim morte. Sabe, queridos, hoje pensa aí como nós temos nos movido, caminhado. Será que hoje nós temos nos inclinado nas obras da carne ou na obra do Espírito? Será que o que tem evidenciado em nossas vidas é a raiva, a ira, a inveja? Ou será que é a paz, a mansidão, o domínio próprio? Sabe, isso são para evidenciar. A gente sempre vai evidenciar uma coisa, aquilo que é a nossa raiz. A nossa raiz vai evidenciar uma coisa, a obra da carne ou a obra do Espírito. Sabe, qual raiz nós estamos? E Jesus vai falar em João que Ele é a videira, então a raiz é Ele. E tem como de Jesus vir algo ruim? Talvez a vontade de Jesus não seja agradável para nós, mas de Jesus não vem nada ruim. Às vezes nós, na nossa ignorância, achamos que sabemos de tudo. Não, mas Jesus está me pedindo fazer isso, mas isso eu não vou fazer, então a ignorância é sua. Mas de Jesus, se de Jesus não vem nada ruim, gente, do Espírito Santo pode vir algo ruim. Eu não consigo ver numa pessoa que é semelhante, tem a natureza de Deus, vir algo ruim. Ruim vem da gente, ruim vem de nós. Quando começar a encher o teu coração de coisas ruins, sabe, começa a orar, começa a pedir ajuda para o Espírito Santo, porque o nosso coração